Olá pessoal, hoje vamos falar sobre condições de pagamento. Como que as condições de pagamento podem interferir no dia a dia da minha relação comercial e como ela pode trabalhar a meu favor dentro de um time ou dentro de um contexto comercial, por exemplo, com cobranças de juros sobre valores financiados e assim por diante. Bom, vamos lá. Bom, a gente já falou que dentro do BRLB a gente tem condições de pagamento. E essas condições de pagamento podem ter programações de pagamento. Então, por exemplo, quando eu tenho uma ordem de venda em 10 vezes, eu vou ter gerando no sistema uma fatura, que é o meu contas a receber, e esse contas a receber meu, essa fatura minha, tem uma programação de pagamento, ou seja, de recebimento em 10 vezes ou em 10 parcelas. Bom, aonde eu consigo definir isso? Vamos trabalhar nas condições de pagamento. Vou acessar a tela de condições de pagamento. Essa é uma tela bastante útil, bastante utilizada e flexível, e a ideia é entender um pouquinho de como a gente pode trabalhar com isso. Bom, o nome da chave de busca minha, dessa tabela, e aqui eu começo a ter alguns parâmetros, algumas formas de trabalhar com ela. Por exemplo, esses itens aqui estão diretamente ligados a tags que são preenchidas em nota fiscal eletrônica. Então é fundamental que cada condição de pagamento esteja preenchida de forma correta, tanto esse quanto esse item aqui. Aqui, consequentemente, condições de pagamento, eu consigo enxergar a prazo ou à vista, e aqui, se eu definir condições de pagamento específicas para compras, o pessoal que estiver fazendo ordem de venda não conseguirá enxergar, e o pessoal que estiver fazendo, se ela for especificamente para venda, compras não consegue enxergar. Então, aqui é um primeiro ponto importante, eu consigo ter condições de pagamentos isoladas por operações. Bom, quando eu vejo uma condição de pagamento, eu poderia criar uma condição de pagamento simples. Então, por exemplo, aqui, à vista, 7 dias. E eu falaria para o sistema o seguinte. Então, estou criando uma condição de pagamento, para que eu poderia colocar, por exemplo, D mais 7, com uma forma para a gente verificar, sistema de busca lá é alfanumérica. E aí eu vou falar, então ela é uma condição à vista, por exemplo, e vou deixar ela somente para vendas. O que é importante aqui? Ela pode estar no asterisco, todo mundo vai enxergar, ou se ela estiver numa ordem, só vai enxergar quem tem acesso àquela ordem. Bom, o próximo passo importante aí, eu posso falar, então, a partir de quantos dias, ou quantos dias líquidos eu quero colocar no vencimento. Então, eu vou falar aqui para ela que eu quero colocar 7 dias. Dia líquido, tem algum dia específico que eu quero colocar isso? Então, por exemplo, eu quero que seja domingos, terça, quarta, quinta, sábado. Bom, eu quero que coloque terça. Então, o que vai acontecer aqui? Se o dia que eu estiver vendendo mais 7 não for terça, consequentemente o sistema vai empurrar para a próxima terça. Então também posso trabalhar dessa forma. Fazendo dessa forma aqui, não necessariamente eu vou ter 7 dias líquidos. Eu posso ter mais, eu posso ter menos. Imagina que hoje estou na segunda-feira e amanhã é terça, eu acabei de vender, ele vai puxar para terça. Bom, segunda coisa importante, vou deixar em branco, dias de desconto. Então eu posso falar o seguinte, olha, até 6 dias eu vou dar desconto de 10% nessa liquidação aí. E eu vou dar, por exemplo, um dia de carência. Então eu estou falando o seguinte aqui, olha, até 7 dias tem 10% de desconto, porque eu dei um dia de carência. Ou, se eu deixo zerado, eu vou falar o seguinte, olha, 6 dias eu tenho 10% de desconto, senão não tem 10% de desconto. Aonde isso vai impactar? Ele vai gerar tudo normal, ele não vai dar desconto na ordem de venda, então imagina um pedido de R$100 e em pagamento ele não vai dar, a nota vai sair com R$100, a ordem de venda vai sair com R$100. Quando o cara for pagar esse item, por exemplo, ele vier pagar aqui para mim na minha empresa, na hora que eu digitar o pagamento e vincular a minha, por exemplo, fatura, ele vai induzir que eu, na verdade, vou receber só R$90, porque eu dei 10% de desconto. Então, isso aqui é muito usado, por exemplo, para duplicadas ou recebimentos que ficam em carteiras, ou seja, ou o cliente vinha pagar no fechamento de um determinado período, assim por diante. E aqui eu tenho um segundo dias para desconto, então eu poderia trabalhar até 3 dias 10 e até 6 dias, por exemplo, 5%. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho os dados adicionais, posso colocar uma nota para essa opção de pagamento. E aí aqui eu tenho alguns outros dias importantes. Bastante importante, data fixa de vencimento. Repara que muda os campos aqui embaixo. Então eu poderia falar, olha, tudo que eu faturar até dia 15, corta, então, beleza, que dia fixo do mês? Tudo que eu faturar até dia 15, corta o mês no dia 15 e desloca um mês. Então, por exemplo, 10. Vamos deixar assim que acho que é mais fácil para ilustrar. Tudo que eu faturar até dia 15,
joga no mês seguinte, ou seja, um mês para frente, vencendo no dia 10. Então, também posso trabalhar com datas fixas de vencimento, cortando isso. E mantém também a parte de desconto aqui embaixo. Um outro item importante, eu posso trabalhar com um dia anterior. Eu posso deixar marcado isso. Significa o quê? Se não for um dia útil, o que eu faço? Eu antecipo ou postifico, ou seja, eu coloco no dia seguinte esse vencimento que eu tenho. Então, sexta-feira é feriado, caiu o vencimento na sexta, eu coloco na quinta ou coloco na segunda. Caiu no sábado, coloco na sexta ou coloco na segunda. Caiu no domingo, coloco na sexta ou coloco na segunda. Aqui um item bastante importante que o sistema precisa entender que, além de sábado e domingo, existem outros dias que não são úteis. E aonde está amarrado isso? Se a gente for lá no nosso calendário, no nosso item de calendário, eu tenho dentro do meu próprio calendário quais são os dias não úteis. Aqui não tem como nós distribuirmos quais são esses dias. Por quê? Porque muda em face a estado e... Nós hoje temos operações em todos os estados, em municípios, mas estados sim, e complica bastante saber quais são as tabelas. Então, ali é bastante importante que o pessoal do financeiro esteja atento, alimentando quais são esses dias úteis ou não. Bom, e aí um item muito importante que dá bastante dúvida no suporte, após a entrega. O que significa isso? Dizer que uma condição minha de pagamento é após a entrega, significa que fiz uma ordem de venda hoje, demorei 20 dias para faturar. Ou seja, quando eu faturar, ele vai contar esses dias a partir da minha data de faturamento. Ou seja, não corro o risco nunca de deixar parcelas atrasadas. Embora tenha um parâmetro no sistema que eu possa travar para que não tenha perigo de deixar faturar itens com a parte de vencimento atrasado. E isso aqui é bastante importante, por quê? Porque significa que quando eu marcar uma flag após a entrega, numa condição de pagamento, se eu digitar na minha ordem de venda valores na programação de pagamento, ao faturar ele vai descartar aquilo e refazer a minha programação de pagamento com base aqui ou na minha programação. Repara que essa condição de pagamento minha não tem uma programação, porque ela é um pagamento único. Eu falei que vai ser pago uma vez só. Então, condições de pagamento que não tem programações, ela vai ser configurada dessa forma, ela não tem uma programação. Embora nada me impeça de criar uma programação única aqui embaixo, colocando essas informações. Então, nesse caso aqui, a condição estaria pronta e simplesmente para usar. Eu vou criar agora uma outra condição simplesmente para a gente ter como referência de 30 de 60. Então, o que eu vou falar aqui? Vou falar que ela é uma condição após entrega. Vou falar que ela não tem dias líquidos aqui em cima, porque não vai ter desconto. E vou trabalhar com elas aqui embaixo na minha programação de pagamento. Então, eu vou falar para o sistema o seguinte: olha, eu quero criar uma condição de pagamento. Por coincidência, esse item já existe. Então, eu vou criar aqui vamos por aqui 12 vezes. Só para salvar. Deixa eu pegar aqui. Então, eu criei minha condição de pagamento de mais 12 vezes. E, consequentemente, eu quero criar isso aí dentro do meu necessidade. Então, repara, eu vou deixar 0 aqui. Eu tinha deixado. Não quero mais nada de desconto. E, ao colocar que é uma programada, ele habilitou aqui juros mensal. Então, se eu quiser colocar juros mensais aqui, o que vai acontecer na prática? Vamos imaginar que eu coloquei 3% ao mês. E quero criar minhas programações de pagamento agora. Então, eu vim aqui e falar, quero criar uma programação de pagamento, vai ser então em dias líquidos de 30, e quero criar 12 parcelas. Repara que agora, aqui embaixo, ele criou para mim a minha programação de pagamento, automaticamente. E aqui eu poderia também trabalhar com dias de desconto na parcela. Ao criar as minhas programações de pagamento, significa o seguinte: quando eu fizer uma ordem de venda, ele vai gerar 12 programações de recebimento nessas datas aqui e vai calcular juros mensal. Então ele vai calcular juros mensal pelo prazo médio dessa programação de pagamento, e esse juros mensal vai ser capitalizado diariamente. E esse valor dos juros vai ser incorporado automaticamente no meu preço de venda. Um ponto bastante importante aí. Ele vai mostrar para mim qual é o valor dos juros na ordem de venda.
não vai estar impresso no meu pedido, mas ele vai mostrar. Eu poderia, por exemplo, via prestação de janela, não mostrar ao meu vendedor isso. Então, meu vendedor poderia estar no balcão negociando com o cliente e vendo quantas mais parcelas ele colocar, ou quanto mais vezes ele colocar, quantos de juros tem, ou quanto aumentaria, ou quanto ficaria o valor de cada parcela em face ao prazo. Então, consequentemente, ao fazer isso, eu falei para o sistema que vai ser juros mensal de 3%. Porém, lá no meu parceiro de negócio, eu posso falar que determinados parceiros de negócio possam ter juros diferenciados. E aí ele vai respeitar isso daí. Como? Por exemplo, se eu pegar lá na DevCoffee, que é o nosso parceiro que a gente sempre usa, eu tenho um campo lá na minha informação comercial, na minha informação financeira, então vamos pegar ela aqui. Ele tem esse carinha aqui, ó. Qual é o percentual de juros mensal? E qual é o percentual de juros mês aqui? Os dois campos. Qual a diferença desses? Esse cara, ele vai ser utilizado para poder fazer o cálculo na programação de pagamento dos juros mensal. Então, se eu quero, por exemplo, que a DevCoffee tenha juros de só 2%, eu vou colocar 2% aqui. Então, por mais que na condição de pagamento minha está 3, ele vai calcular os da DevCoffee com 2. E se eu deixar o valor nulo aqui, ele vai entender que a DevCoffee não tem juros para calcular. Então, por mais que na condição tem 3, ele vai descartar os juros, porque eu informei que esse cara não pratica juros mensal. Então, não é zero, é nulo mesmo. E esse outro cara de percentual de juros ao mês aqui, ele é um carinha que é utilizado. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui 10% ao mês. Aonde eu uso isso? Esse cara eu vou usar para calcular e simular valores a valor presente de itens atrasados. Esse é um cara bastante importante. Então, por exemplo, vamos acessar, por exemplo, aqui o relatório de cálculo de correção monetária. É nesse cara que é importante. Então, vou, por exemplo, aqui eu quero falar da DevCoffee. Então, tudo que está na DevCoffee, olhando hoje, então hoje é de 24 do 10, o percentual de juros 10% agora, com vencimento de 1/1/1 até dia 24 do 10, somente faturas a receber. Eu quero que ele simule com parcelas. Eu quero refazer a dívida da DevCoffee em 24 vezes, com juros de 8%, e dias a deslocar 10 de 25 dias. Eu quero que desconsidere essa DevCoffee algum crédito. Eu quero colocar multa de R$1.000. E quero como parcial de multa ou o valor fixo. Então, eu coloquei uma multa de 10 mil. O que vai acontecer aqui? Na hora que eu rodar esse relatório, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar... Esse relatório é muito usado para o pessoal do time do financeiro para negociação de dívidas ou até mesmo simulações. Se eu coloco os juros aqui, ele vai sobrepor ao que está no meu cadastro. Se eu não coloco nada aqui, ele vai utilizar o que está no meu cadastro lá, os 10% que eu tinha colocado anteriormente. Aqui eu estou falando o seguinte, pegue todos, avaliando hoje, pegue todos os valores que eu tenho da DevCoffee desse período em aberto. Se tiver multimoeda, usa essa data para converter, somente de faturas a receber, e eu quero simular um novo financiamento, que, assim, 24 parcelas com juros de 8%, deslocando a 25 dias. Então ele vai pegar tudo que está atrasado, nos juros de 10% e vai trazer o valor de hoje. Dessa data para frente, ele vai calcular em 24 parcelas, com juros de 8% ao mês, com 25 dias entre cada parcela. Ele vai desconsiderar se a DevCoffee tem algum crédito. Eu poderia fazer isso com uma fatura, com uma programação, ou até para itens de determinada custódia, e vai aplicar uma multa de 10 mil, ou um percentual de multa conforme eu definir. Uma vez que eu fiz isso, ele trouxe esses títulos atrasados, ele já calculou para mim o valor de multa em todos os itens, os valores de juros, me colocou novos valores, me deu o valor total, juros calculado e o total novo. E reparcelou para mim automaticamente aqui. Então, isso é bastante útil no dia a dia com que a gente trabalha e usa muito para recálculo ou mesmo reparcelamento de clientes. Feito isso, eu poderia usar uma rotina que tem no sistema, que já tem vídeo também sobre isso, que é pegar itens de uma carteira e transformar em outra, usando a própria info minha de pagamentos e recebimentos. E, basicamente, convido a vocês a verem esse vídeo, porque é transformar carteiras, ou criar, baixando todos esses títulos e criando uma nova carteira no valor já informando os juros e distribuindo em 24 parcelas.